Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Oneiro Guardas. Como prometido e pelos pedidos de vocês, nós vamos estar abordando mais profundamente ainda na lore, além de apenas das raças. E dessa vez é um podcast especial, de certa forma, porque nós vamos estar abordando mais da metalore. E em especial, assim, do Aurbis, ou Aurbis, que me parece muito mais fácil de falar. E o que são essas coisas, metalore, ou essa última coisa que eu falei, vocês vão estar aprendendo agora durante o podcast. Recomendo para vocês estar ouvindo o podcast, assim, um espaço tranquilo, sem muito barulho, tá prestando bem atenção, porque a metalore é a parte mais difícil de entender de toda a história de The Elder Scrolls. Inclusive nós temos dificuldades até hoje de estar entendendo algumas partes. Então, inclusive eu. Então eu recomendo você estar ouvindo. Então eu recomendo você estar ouvindo com calma aí, e se não entendeu alguma coisa, talvez a gente falou algum rápido, tá voltando o vídeo aí ou áudio para estar entendendo melhor. Qualquer coisa também, deixa nos comentários, qualquer dúvida que sobrar aí, sugestão para próximos temas, e é isso aí. Sem muita enrolação, vou estar deixando a oportunidade agora para os meus amigos aqui estar se apresentando. Meu nome é Fernanda e eu recomendo o consumo de substância alucinógena para melhor entendimento desse podcast. Meu nome é Arthur e é isso. Eu não sou o Fabrício da Lore Postagem. Ele é um maconheiro que chegou aqui do nada. Meu nome é o Paz, mod lá daquele grupo de bosta, do Lore Postagem. Só isso. Ô, louco, aí tu ofende, hein, mano? Aí tu ofende o grupo, tu ofendeu a honra do Fabrício agora. Esse cara ofendeu, mano. Então, como que vai funcionar esse podcast? A dinâmica vai ser um pouquinho diferente, não vai ser muito diferente dos outros podcasts, mas como que vai ser? Por ser, pela metalore também envolver a todo momento termos novos que vocês provavelmente não ouviram falar até agora, eu vou estar fazendo algumas perguntas também para tentar deixando mais claro todos os termos que estiver usando. E a minha primeira pergunta aqui, que eu deixo já para vocês responderem, os participantes aqui do podcast, me respondam aí, respondam para o pessoal, o que é a metalore? Você fala, Arthur? Pode falar, hein? Antes de responder, eu vou dizer que tava brincando, tá? Eu amo o grupo. Tá, metalore é a explicação de toda a metafísica que envolve o funcionamento do universo de Elder Scrolls. Aí outra pergunta cabeluda, o que é metafísica? Puta, aí tem que ser mais elaborado. O que não é Espera aí, físico. deixa eu pegar lá da faculdade. Basicamente Não, sabe quando vocês estavam na Dicionário. escola estudando O grego Platão meta. e como ele dizia que o mundo das Digamos ideias assim. é diferente do mundo real? Então Calma aí, em calma aí. Elder Scrolls não tem isso. É tudo igual. Então, a metafísica é tipo uma parte da filosofia que tenta entender os fundamentos, as leis, o princípio da natureza, do universo, do ser humano e tal. Mas em Elder Scrolls a diferença é que nesse universo ideia Por e ser- realidade por tudo se ser confundem. Por Então, tudo ser diferente, aqui ele tem uma lore própria e tal. assim, basicamente toda a história que você lê você vê do plano físico, por exemplo, conquistas, guerras, as coisas, isso é mais no plano físico de Tamriel. A metafísica, a metalore, vai estar abordando mais princípios, conceitos e coisas mais, entre aspas, se é que eu posso dizer esse termo, sobrenaturais aí em relação ao mundo de The Elder Scrolls, beleza? Isso, exatamente. Lembrando também que você pode ter jogado todos os principais e ainda não saber tanto de metalore, porque o principal não tá bem claro nos jogos. Ele tem um caráter, digamos, semi-oficial e tá mais em fóruns, discussões, notas Eu sou a extras, prova desenvolvedores disso. e tal. Ela tá no jogo, só que de forma mais obscura. Então leva mais estudo e elaboração pra você entender nas entrelinhas de cada livro, de cada história que se passa por trás. Assim, é um pouquinho mais complicado do que você ficar gritando também- Skyrim belongs to the North. Assim, é um pouquinho mais complicado do que isso. Ficou apanhando bosta de império. Você sai daqui, velho. Eu não sei nem porque eu te convidei. É importante falar também que a metalore, tipo, ela não é literal. É tudo bem especulativo e tal. Pode ter coisas aqui que vocês vão encontrar nesse podcast que
estão certas, e em outras fontes que também estão certas, mas são definições que divergem totalmente. Cada interpretação é bem Porque são subjetiva vários e vai de cada um. escritos Isso e é a tal. beleza da Metalore, porque nunca ninguém vai ter a resposta correta. É uma mistura muito bugada de astrofísica com filosofia. E lembrando, Exatamente. Porque o que a gente. Aí você pode estar se perguntando, então por que eu vou ouvir esse podcast? Porque para você, ao menos, entrar no plano das teorias, para você começar a fazer suas próprias interpretações, você precisa saber sobre o que é que você vai pensar, sobre aquilo que você está querendo, talvez, interpretar, criar as próprias teorias. Porque alguns termos que, ainda que seja algo bem subjetivo, algumas partes aí da Metalore, alguns termos não mudam, como, por exemplo, Orbis ou essas coisas. Isso aí é algo já definido que a gente vai estar tentando explicar para vocês o que é. Beleza? e lembrando mais uma coisa aqui, pelo amor de Deus, canon em Elder Scrolls não existe. Então não vem falar que algo tá certo, algo tá errado ou não é oficial, porque isso não existe em Elder Scrolls, definitivamente. Então, E a gente vai estar tentando explicar também por que não existe canon em Elder Scrolls, certo, Fabrício? Você vai explicar para nós, não vai? claro, vamos lá. Ótimo. O universo de Então, Elder Scrolls, ele é escrito em um modelo de escrita que se chama narrador não confiável. O que é narrador não confiável? Basicamente, todas as histórias dentro do jogo, elas que ponderam sobre o universo de Elder Scrolls, elas são escritas de modo que, como posso explicar, que não é algo certo, não é algo confiável. Por exemplo, os cidadãos de Tamriel, quando eles escrevem algo sobre a criação, nem tudo que escrevem estão certo, porque obviamente eles não estavam lá para ver. Então, quando você lê alguma coisa em Elder Scrolls, você nunca pode levar aquilo pro literal, porque, por exemplo, isso aqui agora você me pegou para explicar. É como se fosse um telefone Você sem pode- fio. Isso. Se você quiser, você pode deixar até os mods canon na tua mente. É isso mesmo. Aí entra no Coda, que é uma briga Telefone gigante. É assim, exceto aqueles mods que deixam os seios das mulheres 3 vezes maiores, isso aí não é canon nem ferrando, isso aí não existe. Então, por Vai favor. que é uma magia lá do Shelgorth, Isso aí é pra você. Tirou de cavate, velho. do Sanguine, né? Pô, o Sanguine já deixou todo mundo pelado numa festa. Como que isso vai Na acontecer? verdade, o objetivo do sanguíneo é esse, né? Bro, você corta essa parte que eu tô rindo muito, velho. Eu não tô conseguindo segurar a risada de um bagulho. Tipo, a gente fazendo uma explicação muito profunda, assim, a metafísica é isso aqui, Metalore é isso aqui, a gente deixando bem claro, histórias, guerras, isso aí é um plano físico. Aí, Metalore é outra coisa. Aí me vem o Arthur e me joga uma frase assim, seca. Só pra deixar bem claro, não é literal. Tipo, beleza. A gente não tava falando isso até agora. Não é literal. É meio que isso significa. Mas lembrando que pra você considerar alguma coisa, tipo, que aconteceu ali falso, você, no mínimo, ia precisar de uma explicação muito boa pra alguém que levar a sério. Isso é verdade. Mas beleza, vocês vão. Agora pode, se quiser, manter essa parte que eu vou falar agora. Dadas essas considerações iniciais agora, vamos passar para a explicação agora de vocês sobre o que é Orbis, ou Orbis, como tanto faz como você quer falar aí. O que é isso? O que tem a ver com a Metalore? O que tem a ver com o tema de hoje do podcast? Calma, deixa eu organizar Porque o ele. tema de hoje é sobre Metalore. Tá, você vai falar isso um pouquinho mais sério, beleza? Você mantém a minha pergunta, mas não fala assim. Eu posso tentar explicar, tipo, o conflito lá e como o mundo surgiu, mas estou confusa. Faz tempo que eu não li essa história. Arthur, você traduziu Não, esse Não, calma, a nome? gente vai definir o que é primeiro. Fabrício, Oi. Tá vai bom. tu? Você que é o Lore Postagem. Orbis na definição era. Tá, vai. É só responder a pergunta. Não. O que é Orbis? Tá, o que é Orbis? Orbis na definição do MK seria tipo a interação entre todas as divindades, basicamente, entre todos os conceitos. As divindades tal usadas, eles representam conceitos e esses conceitos interagindo geram possibilidade.
Orbis é definido como possibilidade, basicamente. É um Só grande pra ver. espaço onde todos os eventos podem ou não acontecer. Perfeito. Tem outra definição que é da UESP. Manda ver. Fala pra nós a definição Pode aí, dar aí. Fabrício. A UESP define como nome dado ao caos ou totalidade que forma o cosmos, que é formado por Anu e Padomai. Por todas as intenções e propósitos, é o próprio universo, abrangendo o vazio, os planos de existência de Oblivion, as terras de Ethereus, mundos e os planos exteriores. Então, basicamente, a Orbis é todo o universo de Elder Scrolls. Muito bom. Eu só tenho, então, duas perguntas aqui para esclarecer para quem está ouvindo. Primeiramente, eu peço que o Arthur responda a primeira pergunta. Você mencionou o MK, certo? E quem que é esse MK? E ele faz parte da história? Quem que é esse maluco aí que é relevante para nós? Ele é simplesmente o Olha, deus de tudo que eu ele não tá sei fazendo pronunciar o aqui. nome dele. Michael Kirkbride. Bride. Eu não sei pronunciar o nome dele. Isso. Esse maluco aí, ele é basicamente um desenvolvedor de The Elder Scrolls. Ele é bem ativo na comunidade. E é ele que posta a maioria dos textos de onde a gente tira a Metalore. São tipo as lições de Vivek, a Carta de Amor da Quinta Era, o próprio Kingdom. Enfim, tem um monte. Ele basicamente escreveu 70% aí da Metalore. Interessante. Agradeço a explicação aí. E Fabrício, você mencionou Anu e Padomai. Quem são essas duas divindades aí? Tá. Anu, ele... espera aí, calma aí. Eu vou mencionar a treta do Amarante, ou Arthur? Não menciona. Não. Só vai diz que direto. eles são o deus do caos e o deus da... E não da é. estásia. Ser e não ser, o ser ou não ser. Isso. Pelo amor de Deus, Não. não. Ah, isso é metafísica mas- básica, né? Básica, né? Aham. Anu é Tá. tipo... É estase e Tá, mudança. vai, explica aí. Tá, Isso. basicamente, Anu seria o deus da estase, o deus que representa tudo que é, tudo que se mantém e, no caso, a ordem. E Padomai é o deus da mudança, do que não é, do caos. E lembrando, E só... se você gosta do Dark Brotherhood, já viu os caras falando em Sifis? Então, Sifis é uma dos nomes de Padomai, que ele é o vácuo, a não existência, a mudança. Edge. É importante falar que, tipo, eles definem essa interação entre é e não é, ou seja, Anu e Padomei, como possibilidade, que no caso entra na definição que eu dei inicialmente. Bom, Se essa pergunta for entrar muito na treta que vocês falaram, vocês não consideram. Mas tá, você pode manter se for manter o que eu vou falar a partir de agora. A gente vê nos jogos, quando se refere normalmente aos deuses, às divindades, a gente se refere aos 9 divinos, basicamente, né? Knaret, Talos, né, de acordo com alguns ou não, Akatoshi, etc. Mas quem que são esses deuses, então? Tipo, por que eles não estão incluídos aí? Eles estão acima? Estão abaixo? Qual que é a relação entre Anu e Padomai e essas divindades que a gente conhece dos jogos? Putz. pra falar a realidade, a gente não As devia ter colocado eles como conceitos, mano, e não como deus, tipo, como forças naturais, porque É aí vai melhor a gente brisar. refazer Não, é essa porque Posso tentar explicar? a definição Vai lá. de deuses é conceito. Os deuses são incorporações de conceitos. Por exemplo, a Katoshi é incorporação de tempo, Mephala de destruição e criação, Tá, no caso. Azura é de ciclos, Periete é de ordem, enfim, ordem. Explica deixa eu- aí, só que, tipo, só lembra que Eida e Deidra não tem relação direta com Anu e Padomai. Lembrando que o mundo ali, né, Oi? o mundo inteiro, a cosmologia ali foi criada com a fusão de Anu e Padomei, que é o Urbs. Então essa fusão foi catalisada pelos 8 divinos. Ela foi ajudada por eles. Eles eram algum ser ancestral lá e eles ajudaram. Eles viraram os Aedra, são os deuses Aedra. E outras entidades poderosas que também estavam ali não ajudaram.
Esses que não ajudaram são os Daedras, que formam os 16 príncipes Daedras, que não ajudaram, e os 8 divinos, que são os Daedras, que ajudaram na criação do mundo. Se você procurar ali no Google Elder Scrolls Cosmology, a primeira imagem que vai aparecer é um mapinha assim, espacial do Aetheris, do Oblivion e do Mantis, que ajuda bastante a você entender tudo isso que a gente está falando. Tem ali todas as entidades aédricas que são também um planeta e um plano, e os Lords Aédricos têm também seus planos do Oblivion. Tem Apócrifa em Skyrim, Shivering Isles em Oblivion, tem todo um mapinha deles, cada um como se fosse um planeta separado também. Um plano. A gente vai tentar deixar essa imagem aí na capa do vídeo, mas se porventura a gente acabou esquecendo, só pesquisar aí que nem exatamente nessas palavras que ele falou, que vai estar aparecendo aí no Google Imagens aí facilmente. Aí vocês podem estar observando a imagem para estar entendendo melhor. Tem uma outra pergunta, você quer falar? Deixa eu soltar uma confusão comum de que Eida e Deidra seria bem e mal, só que não é bem assim. É exatamente essa pergunta. Jura? Ainda bem. Então, como o Pag falou, Eida e Deidra são só a diferença entre quem participou da criação e quem não participou. Só que muitas vezes passa a impressão de que os Deidras são demônios, os Deidras são deuses que ajudam e tal, mas isso não é verdade. Essa confusão, tipo, muitas vezes se deve ao fato de que os Daedra, eles não ligam tanto para a criação quanto os Daedra ligam. Tipo, os Daedra têm um cuidado maior pelo mundo mortal e os Daedra nem tanto, porque eles não participaram do processo. Mas se você fez a quest da Meridia, você não consegue chamar ela de má, né? Então dá pra entender que isso está relacionado lá no mundo do jogo. E só mais uma... Pode falar. Os Eida e Deidra também não necessariamente estão ligados com Anu e Padomai respectivamente. Era isso que eu ia falar. Por exemplo, existem Eidras padomaicos como Lorcan e Deidras anúricos como Ligalag ou Meridia. Uhum. Rapaz, isso vai dar um nó na cabeça do pessoal. Então, se eu perguntasse pra você qual que é a relação entre Anu e Padomai e esse Deidra, por exemplo... vocês conseguem explicar de uma forma simples por que alguns estão relacionados a Anu, outros a Padomai, por exemplo? Eu posso tentar. Então, por favor, tente. Enfim, basicamente, Anu e Padomai, eles são meio que os principais conceitos, assim, que seria e não é. Entra naquele negócio do tipo que o Fabrício falou antes. Como todos os Hadas, né, no caso os Eidras e os Deidras, eles são conceitos, eles vieram desses dois seres. Eles foram criados, bem entre aspas, por eles. Então, tipo, tem alguns que são foram plenamente criados por Anu, tem outros que foram plenamente criados por Padomai, tem alguns que foram criados pelos dois, porque eles não são realmente seres, eles são, como eu disse, conceitos. Eu não sei explicar isso de uma forma mais simples. E existem conceitos mais alinhados para o caos, existem conceitos mais alinhados para a estase. Por exemplo, o Merunes Dagon, se sabe que ele é da revolta, né? Que ele é da mudança, da revolução. Agora, a Meridia é alguém que preza pela ordem, tanto que ela odeia lá quem mexe com a ordem natural da vida, ela odeia necromantes e tal. Por isso que ela pode ser considerada anuica, porque ela respeita Anu, que é a estase, que é o ser. Então foi bom você ter falado. Então, basicamente, Anu seria estase. E Padomai seria mudança. Totalmente contrário, mudança. Ótimo. Rapaz, dá para eu fazer umas perguntas aqui ainda, mas se vocês vão explicar mais algumas coisas. Pode fazer. É umas perguntas aleatórias, tá? Mas é para abordar o máximo de conceito possível. Viu, Barga? Antes de tu fazer a pergunta, deixa eu só colocar uma observação também. Claro, manda aí, o Fabrício mantém no coisa. Pode. Que o Anu e o Padomai, apesar de eles ter esses nomes genéricos, eles podem ter outros nomes, porque por outras culturas, tipo os Khajiits, Redguards, eles podem chamar esses caras de outros nomes. Como os Skal lá de Solstheim, eles chamam os dois de Allmaker, que é como se fosse um deus só.
Aí também os Yokudan e os Redguard, que tem outro nome que eu esqueci. Os Khajiit chamam de Fadomai, e assim vai. Quem jogou a DLC Dragonborn de Skyrim vai lembrar deles, dos Skull lá, falando dos Allmaker e tudo mais, isso é verdade. Bom, bem lembrado. Você vê como que a Metalore, ela tá incluída de uma forma bem sutil, assim, nos jogos. É uma coisa que você tem que aprofundar mais, entendeu? Vai falar alguma coisa, Arthur? Era bom alguém explicar por que chamam Orbis de uma canção. Alguém quer Isso é explicar? por causa Eu- da arquitetura tonal? Isso eu nem sei. Ah, você explica aí, Arthur. Que eu vou- não li muito a teoria do Arbis como uma orquestra. Eu vou pegar meu violão se vocês começarem a falar isso aí. Só não toca Legião Urbana. Ah, não, deixa. Eu vou tocar Eduardo e Mônica, só porque você falou isso. Tá. Como é que bane o admin mesmo? Tudo bem, então, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Arthur, você mencionou aqui nos intervalos aí, cortes, sobre uma tal de canção órbica, que inclusive alguns dos participantes aqui do podcast também não sabem muito sobre isso. Então, você poderia estar explicando melhor, se possível, de uma maneira mais simples, tanto para nós quanto para quem estiver ouvindo o podcast, o que é essa canção? Bem, é um negócio um pouquinho complicado, né, de se falar sobre, mas basicamente ela é chamada de canção porque o que eles fazem é tratar os conceitos, no caso os deuses, como notas. Cada deus seria uma nota, um pedaço dessa música, e Orbis, que no caso é possibilidade e tal, seria essa música como um todo. E tem os subgradientes dessa música, né? Que no caso seriam as pessoas, as coisas que não são essenciais para o mundo. Porque, tipo, uma canção, conforme o tempo passa, às vezes ela muda, tal, vão criando novas versões. Mas sempre tem aquela parte que é essencial enfim, que define qual música é essa. É como E essa se parte você seriam exatamente os deuses. tocasse o mesmo grau de notas em uma parte menor. O Bach que entende dessas coisas, tipo, um acorde num... Explica aí, vai. Assim, basicamente, por exemplo, no violão você tem um braço em si, só que você chegando mais pro final, é como se aquele braço estivesse se repetindo, só que vai estar mais agudo. Entendeu? Você vai começando a repetir as mesmas notas, só que é de forma mais aguda. É como se o braço estivesse começando de novo, mais ali pro final. Perfeito. Basicamente isso. Larga da hora de postagem. Eu entendo de violão, hora e postagem não. Tinha mais uma coisa pra falar, mas eu esqueci, pode seguir. Ah, vai perguntando aí, não sei, não tenho mais o que falar. Cara, meu celular caiu. Se parece que teve um terremoto, ignora, tá? Calma, Arbis, canção... Também Ah, eu esqueci. tenho uma- Eu tenho Eu uma ia pergunta. É análogo ao que seria, tipo, das cordas no mundo real. E pensar em Orbis como uma canção implica que ela teria, tipo, 16 dimensões de visão. É só horizontal, vertical e essas coisas. Metalore é tão interessante que entra até em teoria musical, né, velho? O bagulho é louco. Entra em tudo. É teoria da corda do mundo real mesmo, que, enfim, as partículas são cordas e tal. Foi feita pensando nisso. E por isso elas podem assumir vários estados. Tá. O Pard, você tem uma pergunta aí, cara? Você falou? Espera, Faz aí. eu queria fazer um adendo. Eu lembrei do Nando Moura explicando política com música. Funciona. Também. Pra refutar o. É pra Refutar o refutar. Lula. Se seus argumentos são uma merda, a música o pessoal gosta, pelo menos. Aí. E aí, cara? Mas tudo bem, vai. Você tinha uma pergunta aí, cara? Qual que é? Na verdade não é tão de lore assim, né? Tão aprofundado, mas enfim, queria ver se tem alguma relação da Nui Padomei ou da Urbis com algum evento do jogo em si, tipo, uma relação direta que dê pra se localizar um pouco mais do que é a Nui Padomei. Em algum porque, Skyrim, assim, Oblivion, por exemplo. Se tem alguma relação, alguma dica da existência de como eles funcionam. Porque se você pensar que
A alma de Anu seria Anuiel. A alma de Anuiel seria Auriel, a Katoshi, a Aka, o tempo. Então, quando você interage com a Katoshi, você está interagindo com a alma da alma de Anu. E Lord Han seria, aliás, a alma de Lord Han, aliás, calma aí. A alma de Padomei seria Sifis, e a alma de Sifis seria Lord Han. Então, quando você interage com alguma coisa que tem a ver com Lord Han, tipo Talos, por exemplo, eu não vou entrar muito nisso, mas você está interagindo com a alma da alma de Padomei. É uma boa relação já com a galera de Dark Brotherhood e com a Dawnguard, né? Que explica um pouco esses conceitos. O carinha Elfo da Neve lá, ele fala bastante sobre essa parte aí de Auriel. E Que, não assim, sei não é se muito minha... explícito Calma. sobre ele do jogo, perdão, que só existe um livro, o Anua do Comentado, que é meio que a única referência, tipo, menciona diretamente eles, porque fora disso não tem muita informação explícita, então não tem a pessoa saber isso de cara, pelo menos do jogo, tão fácil. Mas ele já dá um indício, né? Você já consegue a Metalore. Acho que no Monomito também tem, não tem? Posso mais fazer uma tangível. O comparação Monomito também? também. O plot de Oblivion é basicamente uma relação entre as forças da Ordem, que é o Tempo, a Katoshi, e a própria entidade da Revolução, que é Merinos Dagon. Que eu acho que a do Oblivion cai um pouco mais no bem e mal, né? Que mais na noite do mundo, eu acho. Acho que dá pra ver com mais duas coisas. Se eu perguntasse, eu não gravo, não mantenho isso aqui não, mas se eu perguntasse, vocês mencionaram quem que era Lorcan, por exemplo, ia fugir muito? Ah, essa é brava. Quando a gente for falar de Nirn, a gente explica quem que é Lorcan, porque... Que cacete Yin Yang, velho, nem menciona isso, porque eu vou perguntar. O Yang, mano? Não, Nirn. O normal, Ah, né? tá. Nirn, né? Planeta Terra. Cara, eu fiquei interessado nessa parte da Metalore, né, velho? Porque, tipo assim, você falou que repete, só que em tons mais baixos, mais agudos, assim. Sim. Exemplo prático é tipo o que eu falei na coisa do violão lá, que o braço começa a se repetir. Você toca uma nota, por exemplo, essa aqui, ó. Ah, mano. É a mesma nota aqui. Só que tá em outro plano, basicamente. Então, eu achei interessante isso. E vocês vão falar mais alguma coisa? Cara, eu vou matar esse cachorro. É o conceito de subgradiente, pô. Que você desce de um gradiente, sobe pra outro, mexendo com as paradas lá. Eu não lembro mais. Teve um moleque que perguntou, acho que é possível fazer grandes alterações na canção aúrbica, e o outro que... Acho que era se é possível acordar o sonhador. A gente responde isso agora ou deixa pra depois? Cara, Mano, isso é esse muito podcast ia complicado. quebrar muita coisa. Do e dar sonhador é Porque ele foda. tá falando é o beabá da Metalore, não vamos complicar, não. É que, mano, a gente tem que gravar mais alguns pra chegar nesse ponto, porque aqui tá muito... Não, A gente não dá pra meter Godhead agora. A gente explica Para essa pra porra, ele mano. diretamente. Não, no final a gente explica. No final a gente explica essas porra. No final, sem certeza, né? Porque, Isso mano, aí se merece, explica isso. isso aí merece um podcast próprio, velho. Não dá pra deixar no Não, final, não. de um jeito... Dá pra explicar de um jeito simples. É porque o cara perguntou, eu falei, nós vamos responder as perguntas. Nós vai lá e não Não é responde. melhor a gente começar Ah, pera, do tem macro pro perguntas? micro? Tipo, a gente começou falando sobre o que é Metalore, depois sobre Arms, depois como ela foi criada. A gente podia falar da estrutura dela, tipo, da anatomia. Pode ser. Dessa parte eu não mando tanto. A estrutura do quê? Fala aí que eu pergunto da aí. Arms, porque a Arms é uma roda, aí a roda tem aqueles Ai, mas isso ia tracinhos. envolver treta demais. Não explicar a roda agora. Explicar a roda agora e ia A roda causar dá. intriga, cara. Eu acho que tá roda. O básico, assim. Tudo bem, então, Dani, É eu só vou você dizer perguntar. que cada lugar em Tamriel é uma base da Orbis e que sem isso lascou. Tá, beleza, eu vou perguntar aqui. Continuando esse podcast aqui, que tá parecendo mais uma viagem num baseado, velho. A gente mencionou Se aqui você no tiver, tá usando ele, tá mais fácil, né?
velho. A gente mencionou no intervalo aqui, a Fernanda mais especificamente, sobre a estrutura da Orbis, para poder, assim, a gente começou lá do início, lá de uma forma mais geral, e agora a gente vai especificando a Metalore, a Orbis, essas coisas. Então, eu queria que alguém me explicasse aí a estrutura, como que funciona isso? Até onde alcança, como que é? Eu posso tentar. Não sei também. Tenta aí. A estrutura da Urbis diz que é uma roda. Por que ela é uma roda? Não sei por que é uma roda, mas eu sei que as estruturas, 8 estruturas que formam um círculo, uma roda, como se fossem linhas entre si, são ditas os 8 divinos, certo? Tanto que os eixos ali fazem a roda girar e fazem a criação acontecer. Foi o que os Eidros fizeram, né? Eles ajudaram a criar o mundo. Por isso que a Orbis tem a estrutura de roda. Então eles são como se fossem... sei lá, como é que eu posso dizer? São como se fossem os catalisadores de uma reação ali que fosse criar o mundo, fosse criar a parte física, que é o mundo que a gente conhece, o Mundus ali, a Etéreos, o Oblivion e tal. Acho que é por aí, assim, acho mais ou menos. Mas eu tenho uma ideia sobre por que Mas os divinos, Orbis eles é não uma criaram roda. Etéreos, nem Oblivion. Mas o Orbis inteiro não engloba ali a Etéreos, Oblivion e Mundus? Todo Engloba. aquele círculo? É. Então, Engloba. Mas é porque, tipo, é Mundus que foi criado por ele, mas foda-se. mas Mundus não é só parte do lore. Mundus é o centro da roda. Peraí. Vamos Usa lore. uma parte de cada vez. Primeiramente, Uhum. Fernanda, por que, É a roda que dentro você da acha roda. que é uma roda, Fernanda? E tem uma roda dentro da roda dentro da roda. Qual que é a sua teoria, o que primeiramente essa estrutura se baseia, tem a forma de uma roda? Geralmente, Anu e Padomai são representados como bolhas gigantes dentro de um espaço vazio. Então, pense em 2 bolhas de sabão encostadas uma na outra. Se você olhar o espaço em que elas tocam, é mais ou menos como um círculo. Então, a interação de Anu e Padomai geraria um círculo. E se você olhar de lado, você vê que é uma linha reta, que é uma parada que a gente vai explicar depois. Ai, foda-se. Que daí esse círculo, né, tem as linhas que eu tinha falado que representam os Aedras, os Eidras, que daí formam como se fosse uma roda de carroça, por exemplo. Que é uma linha, um círculo com várias linhas cruzando entre si. E o eixo da roda é justamente o plano mortal, o mundo, onde tem todas as tretas que a gente já conhece. Agora é bom falar dos conteúdos, né? Tipo, a Ethereus, Oblivion, Falar eu ia das perguntar. da Mundos. resistência. Tá, então eu vou... Começar por dentro, né? Tá, então Mundos. a gente tem agora qual que é o significado, de certa forma, de Orbis, a estrutura, o porquê que tem essa estrutura, e agora, o que tem dentro dessa estrutura? Eu queria que alguém explicasse aí pra mim. Quem vai? Fazendo a referência ao filme Shrek, a Orbis é feita de camadas. Eu não aguentei. Toda a metalore de Jazz é uma cebola. Então. Exatamente. Cara, eu bati a cabeça, calma. Mano, eu perdi toda a seriedade agora. É tudo uma cebola, mano. Mas não é. E quem foi que botou um bote nessa? Bosta é essa, velho. Alguém muta o Pelinal aí. Eu sempre tô com o Perenal mutado. Tá, então continua. Ai, perdi até a linha do pensamento. Possível. Ô, mano. Cara, minha cabeça tá doendo, eu bati. Tá. A Orbis, ela é feita de várias camadas, como uma cebola. E eu vou passar a palavra pro pessoal que sabe explicar melhor a interação entre esses planos de existência e tal e coisa. Eu posso dar uma parte básica aqui?
Pode ser. Primeiro, vou começar lá por Tamriel. O que é Tamriel? O cachorro tá latindo. Tamriel é o Parado. continente ali, né? Que tem Skyrim, Cyrodiil, Morrowind e tal. Então, esse continente... Porra, mano, olha isso. Mano, esse cachorro, velho. Na moral, esse cachorro é enviado por alguma coisa, velho. Meu É o Deus. Mehrunes Dagon. É, velho. Só Mas sim, o pode. engraçado é que o nome de Mehrunes na língua Khajiit é literalmente gato filhote. É, mas é um cachorro, né, mano? Não é um gato. Mas é um bicho doméstico. Tá. Vai tomar no cu, velho. Já perdi a explicação. Mano, Como é que eu tava? eu vou quicar ou o Barga ou o bot do servidor, porque tá impossível. Tá, vamos lá. Eu tava lá em Tamriel, que é o continente lá que tem Skyrim, Cyrodiil e tal. Todo mundo conhece, né? Então, esse continente, igual o nosso aqui, a América, fica num planeta. O planeta deles é Nirn, certo? Nirn, vocês já ouviram aí, Nirnroot. Tem esse nome por causa de Nirn. Então, a Nirn é um planeta, e desse planeta tem 2 luas. Essas luas são Master e Secunda, certo? Além dessas luas, ali na galáxia, ali na parte local, perto de Nirn, um pouco mais longe, não tão perto, temos alguns planetas que também são chamados de planos. Esses planos ou planetas levam os nomes dos Aedra, que ajudaram a criar ali o negócio ali perto. Já explico o que é o negócio. Então, se você olhou lá naquela imagem que eu falei antes, você vai ver ali Nirn, as 2 luas e 8 planetas. Esses 8 planetas aí são os 8 Aedra. Tem Akatosh, Dibella, Mara, Julianos e tal. Aí toda essa parte aí, esses Aedra, as luas e Nirn, ficam numa região chamada Mandos, certo? É como se fosse uma esfera invisível. Mandos, aí tem, depois de Mandos, na parte exterior de Mandos, tem uma outra região que se chama Oblivion, certo? Então em Oblivion também tem outros planetas que também são chamados de planos, que são os 16, acho que são 16, né? 16 planos que pertencem cada um ao seu príncipe da Edra. Então temos Deadlands, que é do Mehrunes Dagon, Apócrifa e Tivern Isles, que já apareceram nos jogos e tal. Além desses 16 principais, também tem vários universos de bolso, chamados assim, porque são mini-universos. Se você já viu o Sanguine, fez a quest do Sanguine, você vai ver lá, né? Aquela salinha pequena, aquela taverninha lá, onde a gente faz a quest, é só um dos universos de bolso. Então são lugares bem pequenos, que são isolados, você só entra lá por meios mágicos e tais. Tal. Se você assistiu o Doctor Who, você sabe do que eu tô falando. Aí, depois, fora de Oblivion, ali, depois desses milhões do universo de bolso, temos uma camada exterior que cobre toda essa existência, que é o Aetherius. Esse Aetherius eu não sei explicar bem o que ele é, só sei que ele tem alguma relação com a mágica, que é o MP do jogo, e que um dos lugares que está em Aetherius, um dos universos que tem lá, é Sovngarde. Sovngarde é o paraíso dos nórdicos, e ele aparece no fim de Skyrim, todo mundo já conhece. Então, aonde que ele fica? Ele fica, além de Mandas, além de Oblivion, fica na camada exterior da existência ali, de todo a Urbis. Eu acho que era só isso. Posso fazer um adendo? Enfim, só uma coisa aqui que, enfim, existem algumas interpretações, né, sobre isso. Por exemplo, os 8 planetas que circulam, que estão em volta de Nirn, que eles são os corpos mortos dos próprios Aedras. As luas seriam os corpos mortos de Lorkhan. E, enfim, tem uma interpretação alternativa, a Sovngarde está em Aetherius, que é a de Sovngarde está atrás de Secunda, se eu não me engano, ou de Master, alguma das luas. Mas, enfim, é só uma interpretação alternativa, baseada em alguns livros, e, como em Metalore nada é literal, você acredita no que você quiser. Eu peguei essa parte porque você tem, por exemplo, o paraíso dos Khajiits, que é o Sands Beyond the Stars, que é o quê? Areias além das estrelas. Então, como as estrelas ficam na camada de Aetherius, quer dizer que o paraíso dos Khajiits fica além. Então, fica ou no Aetherius ou em algum outro, uma esfera exterior. Então, se Khajiit é o se as areias além das estrelas é o paraíso dos Khajiits, ele fica lá fora, então é possível que, né, o paraíso dos Nortes vai seguir a mesma lógica. Sim, calma aí, deixa eu mutar aqui.
uma coisa também é que a Aetherius é a fonte de todo o poder mágico que percorre Nirn. Porque Era aquela relação, né? Que eu não sabia direito como é que explicar. Porque quando Nirn foi criada, que é um processo que a gente também vai ter que explicar, os espíritos responsáveis pela criação do mundo mortal, alguns acabaram escapando disso, porque muitos morreram no processo. E eles perfuraram as camadas entre mundos e entre Aetherius. E esses furos na camada são as estrelas, que por isso tem as constelações, os signos e tal. E o maior furo no plano é o próprio Sol, Magnus, que tem esse nome por causa do deus Magnus, que foi o arquiteto da criação do mundo. E é por Magnus que vem gigantesca parte do poder mágico que corre por Nirn. Tem uma pergunta pra Fernanda. Eita, não sei se Fernanda, você falou Magnus, que é um deus. Eu nunca ouvi falar de Magnus, deus, e nem antes vocês estavam falando da criação, né? Vocês falaram que tinha os Aedra e os Daedra, participando ou não da criação. Porque entre os... Agora você falou Magnus. Entre Quem é os Magnus Aedra e o e que, os que ele Daedra, fez? entre os Aedra e os Daedra existiam também espíritos chamados Magna J, que são... Não sei como explicar o que são Magna J, mas... Eles fizeram parte da criação, mas não se sacrificaram tanto quanto os Aedra, entendeu? Isso, eles são alguma coisa entre o Aedra e o Daedra, que não ficou completamente fora, mas que também conseguiu escapar e voltar para a Aetherius no processo. E Magnus quando- era o maior dos Magna J, que tinha mais poder mágico e entendia melhor como o universo funcionava. E foi ele responsável por arquitetar todas as leis físicas e alquímicas que existem no continente de Tamriel e no mundo em si. E adicionando só que o Sol de Nirn é um buraco bem grande no Aetherius que o próprio Magnus fez quando ele fugiu para Aetherius, Isso, quando ele atravessou a barreira. Posso mais duas coisinhas aqui? Não, você tem que falar adendo. Tá, posso mais um adendo aqui? Pode. Meridia, ela também foi um Magna G. Ela foi expulsa, mas, enfim, não vamos entrar muito nisso. E Magnus, ele não foi o único arquiteto de mundos. Lorkhan e Akatoshi, ou Ariel, também arquitetaram lá os bagulho e tal, só que o plano de... Só que a maior parte foi feita por Magnus, o que mais deu certo, e acabou ficando... Boa. Digamos que... Ai, cachorro. Digamos que... Magnus e os Magna J são os desenvolvedores da Apple e Lorcan era o Steve Jobs. Errada não estou. Não, não é isso não. Mano, o cachorro. O cachorro do Arthur. O cachorro tá no Discord, velho. Ele deve estar pelo canal do Daniel, velho. Ele quando vê que alguém vai falar, ele late, velho. É do Arthur. Volta aí, Fernanda. O quê? Continua falando, só que fala de novo Volta, desde o começo. fala desde o começo que você tá falando. O que eu tava falando? Ah, é alguma Não coisa de sei. Magnus, sei lá, esqueci. Eu só fui fazer uma comparação de que os Magna J, junto com o Magnus, foram os desenvolvedores da Apple e Lorcan era o Steve Jobs. O cachorro latiu mesmo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vai dar muita treta pra você explicar quem que é Magnus, quem que é Lorcan, por que que eles criaram, tipo, quem que são eles pra criar o mundo? Explicou... Vocês explicaram? Tá, pra explicar o mundo... Mano, melhor não. Tá, Porque ia ter que explicar a Torre Prólica, que é um Walking Way. E é melhor não entrar Melhor a nisso. gente só dizer, Lorcan É, criou o mundo... não vai falar o porquê dele fazer isso, só vamos falar que ele... Só porque senão vai dar uma Lorcan treta. fez Não, isso, mas- ponto. Vocês falam, pera, rapidão, é que foi na parte talvez que eu saí entre Lorcan e Magnus. Magnus a gente falou que foi o arquiteto de mundo.
Tá, mas quem cacete é esse arquiteto? Tipo, é uma divindade? Ele é um dos espíritos junto com os outros Adria e Dader. E Merida, que foi ah. chutada do rolê. Ele é mais um Hada. Isso é importante falar, cara. Às vezes a pessoa Mas não a sabe gente quem é, falou, velho. Então, é isso que eu tô perguntando. Às vezes vocês falaram, Ah, não, eu ok. saí. Filho, você tá com um Desculpa. déficit de atenção hoje que tá incrível. Eu saí, por isso que eu tô falando, eu saí por uns minutos, caramba. Ah, Vocês- ok. Vocês explicaram quem que é Lorcan também? Não, ainda não. Tá. Não, Ele é algo melhor de explicar no Sifis. final. Cara, é só explicar resumido. Lorcan foi responsável pela criação do mundo mortal e ele enganou todo mundo pra isso acontecer. Pronto, fim. É porque E ele é um se for- espírito também. Se te for dar um motivo pro Lorcan, vai entrar em outro É só tema não dar um completamente. Tá. Tá certo. Então, explica a convenção não, a criação. A criação já explicou. Explica como o Lorcan enganou todo mundo. Arthur. Tá, espero que meu cachorro não lata. Quando. Calma aí, deixa eu raciocinar aqui. Pô, não deixa aí, eu vou mostrar aqui. Mano, Aqui, não. o Daniel começou a rir antes do cachorro latir, velho. Esse cara, ele tá prevendo, velho. Ele tá envolvido, mano. Antes do cachorro latir, ele deu risada, velho. Tá, eu explico, vai. Já volto aí. Fala um motivo porque alguém aleatório ia querer criar um mundo mortal. Só pra dar uma desculpa bem linda. Eu tava afim. Ah, tá, beleza. Sei lá, só disse que é porque ele tem um alinhamento para do Michael e. sei lá. Não, mas ele vai ter que explicar o quietinho. É porque se eu der um motivo mesmo dele, ia dar uma baita treta, ia dar um monte de pergunta e nego ia ficar, o que é isso? Tá, então tipo... Tá, eu vou falar só o que ele fez. Os espíritos ancestrais, Aedra, eles originalmente não foram quem pensaram na criação do plano mortal. Lorcan, que era um dos Aedra, foi ele quem meio que visionou todo esse projeto de criação de mundos. E ele meio que convenceu, ou dependendo de que você pergunta, enganou os Aedra a construir o plano mortal, dando muito do poder deles em troca da criação de mundo. Depois da criação de mundos, os Aedras ficaram conhecidos como Earthbones, ou ossos da terra, porque basicamente toda a força vital deles é o que faz o mundo, Nirn, todo o plano mortal ser o que é. E por que eu falo que Lorcan enganou? Porque os Aedra não... Como posso dizer? Lorcan não falou que eles teriam que dar a vida deles, dar toda a força essencial deles para a construção do plano mortal. E depois da construção, os Aedras que ainda estavam vivos... Os Lorcans, velho! Tem mais de um. O pior é que o Fabrício, ele ia recuperar, mas aí eu dei uma risada e não aguentou, velho. Ele ia... Calma. Os Aedras... Deixa eu voltar. Explica aí. E depois da criação, os Aedras que não sobreviveram, que manteram parte da sua força vital para continuar, como posso dizer, em um não estado de comatose, e continuaram, entre aspas, vivos, julgaram Lorcan, eles construíram... Peraí, o Arthur falou da torre, mano, da Adamante? Diz que eles construíram não era lá nem uma só barraquinha. uma torre. Eles construíram uma O fato é que barraquinha em criou Nerd pra julgar o cara, pronto. Tá. Que foi Adamante. Não era nem legal você falar que foram os Aedras, porque os caras que julgaram Lorcan ainda nem eram Aedras, mas enfim. Eram eteadas. Tudo Eles eram Não, Aedra. eles eram pessoas normais que depois viraram Aedras por conta de
da Torre Prólica, que é um Walking Way, mas enfim. Ai. No caso, não, Auriel, ele era um Não. só não era Hydra. Não, Auriel não porque virou a Hydra Dawn Era, depois. tipo, tudo acontece ao mesmo tempo. Ele virou Hydra no fim da Dawn Era. E só que como ela não é linear, tudo acontece ao mesmo tempo, acaba parecendo que ele era desde o início dela. Mas ele não era, ele virou. Tá aí É, uma eu parada não que eu não sei. sabia. Auriel não virou Hydra, não tem nenhuma referência dele como Hydra, tem? Tem referência pra caralho disso. Tem essa Ele era porque um humano depois normal da... que por Torre Mas Prólica, como que é um negócio Hydra- parecido com Mitopeia, virou um Hydra. E esse dele virar um Hydra acabou criando as torres. Ah, tá. Peraí, É. então a Marucata Selective não separou a Katoshi de Auriel porque eles eram a mesma pessoa? Não, eu tô separou. confusa. Separou. Eles criaram a Katoshi através de Mitopeia. Auriel, ele era um rei élfico que ascendeu como um aspecto do Ada, do Aka. Saquei. Porque todo mundo acreditava que ele era, então ele virou. Mas enfim, Tá. vou desligar antes que o cachorro comece a latir. Onde é que a gente tava mesmo? Eu tava falando da convenção. E entrar na convenção. Tá, deixa eu. Eu falo tudo de novo? Não, fala que os deuses que sobraram julgaram Lorcan pela sua... Tá. Os espíritos, ou. Espíritos, eu falo? Não, eu falo Deus. Espíritos. Fala espíritos, é mais fácil. Os espíritos que sobraram da criação, eles julgaram Lorcan em uma torre que eles construíram, chamada Torre Adamantina. E lá eles, pelos crimes, entre aspas, de Lorcan por enganar os Hydras em darem sua força vital na criação, eles calma, eles não. Eu menciono o Turnimec, eu só falo que eles arrancaram e acabou. Melhor. Pode mencionar, vai parecer só uma entidade aleatória, tá ligado? Dois espíritos especial, que seriam Auriel e Turnimec, eles meio que guerrearam contra a Lorcan. Mas isso vai dar outra explicação treta que é explicar a guerra inteira. Eu Só explico? disse que eles arrancaram o coração dele. Tá pronto. bom. Tá, agora vai. E espera um pouquinho aí. Que merda foi essa, velho? Cara, sério, não olhem a última imagem. A fanbase não merece ser salva. Eu encerro o podcast agora, velho. Pelo amor de Deus, tá, deixa eu voltar ao que eu tava Bicho, de falando. cada 5 frases que tu fala, 6 são... Hã? Eu? Agora eu vou falar. Fala. Dois espíritos ancestrais especial, que seriam Auriel e Turnimec, eles julgaram Lorcan na Torre Adamantina e arrancaram seu coração e prenderam uma flecha e atiraram através de Nerd. O que aconteceu com o coração depois é debate para outro dia. Mas depois disso, calma aí, eu tenho que mencionar. Agora é sério, eu menciono sobre o coração de Lorcan ser indestrutível ou eu só falo que eles arrancaram. Fala Lorcan que ele era ainda- indestrutível, só conseguiram separar o coração dele Tá, dele. deixa eu voltar tudo. Meu Deus, Pera, vai dar por uma que treta tu imitou pra um pássaro, velho? Ele, tipo- não, ele rebobinou a fita. Exatamente. Ah, Tá. Dois espíritos desses em especial, que seriam Auriel e Turnimec, eles julgaram Lorcan em um evento chamado de Convenção, que aconteceu na Torre Adamantina. E... meu Deus do céu, calma aí. Apareceu Torre falando aqui. Adamantina, eles julgaram o Lorcan e perceberam que ele era indestrutível e arrancaram o coração dele. Exatamente. Só que... Calma. Pera aí, você falou já por mim ou eu tenho que falar? Você só me Fale lembrou? você. Não é você que tava começando? Tá certo. No julgamento de Lorcan, eles perceberam que o seu coração, ele era indestrutível. Não. Na isso convenção, eles perceberam que Lorcan não poderia ser simplesmente morto, por ele ser um espírito imortal. Então eles arrancaram o seu coração, que era basicamente sua força essencial, prenderam em uma flecha e atiraram
Furnor. Onde ele caiu, o que aconteceu com ele é debate para outro dia. E o que sobrou de Lorca, com seus restos corporais, se tornaram as duas luas, Messer e Secunda. E o lugar onde o coração de Lorcan caiu se tornou a Red Mountain, que é o maior vulcão de toda Tamriel. E é basicamente o coração da gloriosa Morrowind. No caso, a Torre Adamante, a Torre Adamantina, o local em que ela se localiza atualmente em Tamriel é em High Rock. Eu não lembro exatamente onde lá que fica, mas... Eu acho que é na Ilha dos Direne, não? Ilha de Bafieira. Isso aí. Isso, valeu. Pra ver a louça agora. E agora? E aí, alguém. Cadê a opinião É, leiga do Barda pra continuar a vamos- discussão? Eu já falei da convenção, da traição de Lorcan e tal. Agora eu falo do Zonofé e como surgiram os portais. Isso, exatamente, boa. Fala sobre o quê? O Zonofé e como eles viraram gente e elfo. Eles viraram elfo, foi meio que um processo natural, né? Eles. Não, Eram explica desde o todos começo. elfos. Explica desde o começo. Tipo, depois da criação, os Zonofé se espalharam, blá 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 blá. Isso eu não sei. Logo depois da criação da suposta criação de mundos lá na Dawn Era, os Elfei, que era basicamente a única raça humana, era basicamente a única raça. Eles meio que se dividiram nos Elfei ancestrais, que eram os que tinham conhecimento tal do mundo anterior, mas isso não é muito o caso, e os Andarilhos, que eram basicamente os Elfei que chegaram lá meio que do nada, sem entender o que estava acontecendo, mas eram todos da mesma raça. Teve a guerra entre eles, que também não vem ao caso. E eles, no final Não vê o da caso. Dawn Era, né, no começo da Mereth. É porque se eu ficar explicando tudo, porra. Sei, tô zoando. No começo lá como que pronuncia? Merethic. Mereth Mereth. e Dawn. No começo da Mereth Era, eram todos que eles acabaram efetivamente se dividindo entre as espécies, que eram as humanas e as élficas, e essas espécies, por questões culturais mesmo, acabaram se dividindo entre as que a gente conhece, que os Dwemer, os Dunmer. Geralmente, essa divisão aconteceu principalmente porque... Como que eu posso explicar? Cada raça pensava diferente. Cada raça... Sim, cada raça pensava diferente, cultuava um deus, eles foram se dividindo e meio que por seleção natural, por assim dizer, entre aspas, foram criadas as diferenças físicas entre eles. Tiveram algumas raças que não vieram desse mesmo buraco, digamos assim, que não surgiram do Zelonfey, mas aí vocês vão ter que verificar o podcast de raça para descobrir como isso se deu. Algumas raças argonianas. Alguém quer falar mais alguma? Eu não ouvi esse podcast, eu não E sei. Bosmer também. Oi, Bosmer nem é elfo. vocês terminaram? O que aconteceu? A gente precisa da sua opinião leiga pra continuar a discussão. Eu não sei se eu me sinto honrado ou ofendido. Ambos. O que falta pra terminar? Tá, É a o gente que- falou do surgimento eu quero do perguntar. Zelonfey e falta o quê? Ah, acabou. Eu acho que acabou. Vai Deu quanto finalizar. tempo de gravação? Deu quanto tempo de gravação? Deixa Só eu uma dar uma dúvida. olhada. 1 hora e 11 minutos. Vai ficar curto o podcast. Considerando que vai cortar tudo. A Ah, gente devia responder umas perguntas que ô mandaram. Barco, faz uma. Pô, no site? Não tem lá no Eu ia site? falar isso. Tem as perguntas. Foi em qual postagem que teve pergunta? Pô, alguém fez pergunta? Meu Deus, mas Eu não sei, falaram que teve pergunta. ninguém A gente comenta. respondeu, a gente respondeu todas. Só perguntaram o que era a coisa musical e só. Acho que era só.
Ah, só isso? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Eu perdi 60% do que vocês falaram agora, Tá, mas... a gente explicou como os mortais apareceram, fazer parte deles. E antes disso, a gente falou de como os deuses julgaram Lorcan por ter criado o plano mortal e lascado todo mundo. E separaram o coração dele do resto, e jogaram no Red Mountain, blá 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 blá. Nossa, Barga, agora eu vi a foto do cachorro, mano. Meu Deus. Você entendeu por que por mim não vale a pena, velho? Ô, Não. Olha, aí o cara tem que adicionar o comentário. Pelo menos não foi no joelho. Meu Deus. Muito bom, cara. Vocês responderam que era time? Perguntaram lá no post. Mas a gente vai ter que perguntar pessoalmente porque não tem a ver com o tema. Não dá pra. Seria do nada, não dá. Mas eu posso encerrar o É na parte de sonho, né? Beleza. Então, eu posso encerrar o podcast aqui, aí a gente pode, se quiser, começar a gravar outro explicando isso aí, ou deixa para outro dia. Mas de qualquer forma, agora, finalizando, eu explico o que a gente vai falar sobre isso depois. E aí já sobra tempo pra gente talvez fazer o dossiê. Meu Deus, eu não É que o dossiê verdade. sem o Vinícius complica. Porque vai ficar, ia chegar hoje. vai ficar muito imparcial. Tipo, eu prefiro esperar ele. Senão a gente. É verdade. Dia. 6 pessoas metendo pau no Frick. Não vai ter. Ó, não precisa apressar, já tem esse, não precisa fazer outro lá agora. É Então. porque pediram dossiê faz tempo, aí tá tendo maior briga. Eu parabenizo o Frick. Não, cara. Tá me ajudando. Se você explicar que você é um Palmer safado, aí eu deixo você falar que tá ajudando. Aí serve como argumento também pra nós. Mas eu sou, exatamente. Mas tá, vocês querem que eu finalize então? Aham. Finaliza. Peraí. Deixa eu falar um negócio, Deixa eu fazer a off. Não, tá. Vai falando enquanto eu fecho a porta aqui pra não ter barulho, não. Não tem nada a ver com o Lodcast, né, na real, então eu não vou falar nada. Mas fala aí. Fala logo, velho. Quem que colocou o nome do bot de Pelinoid? Eu, É uma referência ao Pelinal? sim. E Foi Vocaloid. muito boa. É um Adorei. robô que canta. Pelinal, Entendeu? É Nossa, porque essa Pelinal é um risada robô, estourou, velho. Essa foi muito boa, adorei. De nada. Illinois. Ele só canta música boa. Tipo. Teu herói é um robô do futuro, cara. É tipo bonde da UDR. É só música boa. E ele toca. O DR é bom, rapaz. Vocês Ô, Fê, é a música que eu mais coloco pra tocar no bot, uma música da UDR. Na verdade, é a única música que você coloca pra tocar. Também pode falar isso aí. Orgia Mas do esse- Traveco é música do River. Mano. É tema Então, do tem tudo a ver, velho. Droga, putaria, tudo do O que MK. aconteceu? Tipo, o Arthur chega Eu perdi bem o quê? na hora. O Arthur chega bem na hora que tá falando assim, droga, puta aí. Tá, vocês querem que eu finalize? Finaliza, vai. Bom, Calma aí. Irmão. Falta responder as perguntas, porra. Mas não respondeu, já foi tudo. Não tem mais Calma, ó. pergunta. Teve Tem a do pergunta. Shin. É possível A do fazer grandes alterações? Essa foi. Como surgem os fantasmas? Essa não foi. O que seria a canção aórbica? O que é Shin? O que é arena? A gente vai já ficar pra explicou o que é depois. arena. A gente já A do explicou o Shin que é depois. canção aórbica. Shin é Acho que foda. Dos Tem fantasmas. que explicar não dos foi. fantasmas e... Shin deixa Foi? pra outro, né? O da Arena a gente Tinha fala melhor que é tipo no The Walking Ways. A gente porque vai falou ser também. complicado. No Os, de sonho e tal. os fantasmas têm a ver com o som? Não, é mais ou menos. Eu nunca entendi porque tem fantasma em Elder Scrolls. É, Parada bugada. é porque eu tenho uma- fantasma entra em alma e alma entra em conceito mais pesado. Então, Aí mano. vai entrar em então Dreams tem uma Livre, pergunta. aí vai dar merda. Esquece essa merda. Eu tenho uma Ai, pergunta. Fala E aí. grandes alterações aqui. O mundo que aparece em Skyrim, aparece num spin-off, que é o Battlespire, que é Soulcairn. Que lugar que é esse? O que é esse Soulcairn? Como é que ele funciona? Peraí, né, no Battlespire e Soul Calibur. Battlespire, aquele jogo antigo, sabe? É É um jogo Stroke spin-off. e tal. Se não me engano, o primeiro que teve multiplayer. Mas Battlespire Então. não é tipo um plano separado? Estou confuso. Também. É Soul Calibur. Também.
Era um lugar lá que ficava entre Mundos e Oblivion. Mas enfim, isso não vem ao caso. Falando de Soulcarn, o que É que é porque esse entre Mundos e Soulcarn? Oblivion, se eu não me engano, é o plano imortal, onde ficam as almas. Soulcarn deve ser, se eu não me engano, é um lugar para onde as almas vão quando elas são mortas e colocadas numa gema de almas negras. Se eu não me Então engano, um negócio você assim. que usa a alma negra pra encantar as coisas, olha aí. Você está amaldiçoando as pessoas a viver eternamente no limbo. Seu cuzão. Ah, dependendo de quem for matar, eu uso mesmo. Recomendo fazer isso no final da Civil War se você estiver do lado do Império. Cara, quando você... Só que Por que eu nunca pensei nisso, mano? Vocês então, eu nunca já pensaram pensei. nisso? Eu já Não. pensei nisso, só que por alguma razão fala que a alma poderosa demais. Então eu acho que a referência que ele é da. Só Não, pode, porque fala que a alma dele é forte demais pra. Sabe por quê? Porque você tem que encontrar ele em Sovngarde, esse retardado. Então você não pode aprender ele em Soulcarn. Ele É tem ridículo. plot armor. Que merda. O Santo Não, Gil provavelmente- foi preso nessa merda e você acha legal? Pois é. Provavelmente é porque ele conhece Tum, que Se é você não magia sabe quem é tonal, Santo Gil, que é tem um meu post. alquimista. Lá no Lore Postagem tem um post sobre Santos do Tribunal, vê lá, eu que escrevi. Tipo, vocês acham que eu já não matei o Ufro de toda maneira possível? Soul Gem foi uma das primeiras. Soul Gem foi uma das primeiras que eu pensei no coisa, mas não deu, infelizmente. Eu vou fazer um mod e botar o Barga pra matar. O General Tullius é substituído pelo Barga. Colocar ele no lugar do Tullius. Aí tu coloca aquela opção assim, não, eu não vou sujar minhas mãos, né? Tipo, vai você, né? Já teve morte demais hoje, vai você. Espero que o Daniel tá teve a- digitando alguma ideia. Teve a pergunta aqui do é possível fazer grandes alterações na canção aúrbica e se isso poderia Responderam, acordar o né? sonhador. Se Já falar respondeu? acordar o sonhador vai ser outro podcast, É, não vai aham. alteração. Vai ser Sim, outro sim. É verdade. podcast. A gente Agora, falou isso já. alteração na A gente música, falou vocês das falaram. alterações, sim, foi. Então. É melhor deixar pro outro. Só ficou as perguntas que é do sonho dessa parte. Ah, nós porque- deixamos. Nossa, E mas a na maioria, moral, tipo, se dá se pra alguém- decifrar das letrinhas. se alguém me colocasse no lugar do Tullius, eu voltava a jogar Sky. É zoeira. É a única coisa que ia me fazer eu voltar a jogar. É a única coisa que ia me fazer voltar a jogar. Eu vou falar com o Alejandro lá. É, Vou ver. boa. Vai ter o do dossiê, tem que ver se o Vini vai aparecer, né? Sim, mas o Manda- Barga ele não arrematou o podcast, ninguém deixou, coitado. É que eu tô né? zoando. Todo mundo Vocês, interrompendo. vocês querem que eu termine então o podcast? Ah, sei lá. Tá, agora todo mundo Tá, eu vou... chill. Tá, beleza, então, peraí. Deixa eu mutar aqui. O Arthur já mutou, é a primeira coisa que eu ia falar. Tá. Vai, manda ver. Ô, velho, Ué, cadê o Barga? caiu. A internet Barga. Morreu, mano. Os Morreu. Stormcloud pegaram, é. Putz. Deve ser a internet. Alguém vai ter que encerrar isso, eu não vou voltar. Barga. É, deixa eu fazer Barga. uma finalização, já que por motivos técnicos ele não tá conseguindo. Então, nosso host não está podendo finalizar o podcast por motivos Alguém fala que Imperial é especificamente bicha? técnicos.